Meu povo, muito bom dia, hein, para vocês. Esse vídeo é para ajudar vocês a não ter mais que pensar e poderem decidir a partir de agora se Fernando Diniz é bom ou ruim, né? Porque a pior coisa que pode acontecer com a gente é a gente ser surpreendido por uma notícia e a partir daí a gente tem que pensar se aquilo ali é bom ou ruim. Então vocês estão desde ontem pedindo e eu vim aqui gravar um vídeo sobre a saída do Fernando Seabra e comentar a chegada do Fernando Diniz também. É o seguinte, parece irresistível pensar que a diretoria que troca de técnico, faltando 2 meses para acabar a temporada, e com um time aí quase na semifinal de uma competição como a Sul-Americana, que é a competição mesmo para salvar o ano do Cruzeiro, que a diretoria está errada. E eu acho até que talvez possa estar, mas eu não acho a troca ruim não, tá? Eu acho que já há algum tempo o Fernando Seabra, desde a chegada dos reforços, eu não sei o tanto que existe de problema interno para exigência de que os reforços jogassem o quanto antes, atrapalhou o trabalho que ele vinha fazendo. Talvez ele planejasse colocar os jogadores pouco a pouco e teve que colocar os jogadores muito rapidamente, mas a chegada dos reforços atrapalhou o Cruzeiro, atrapalhou a forma com que o time jogava e tirou jogadores que eu acho que não deveriam ter saído, por mais contestados que fossem. Por exemplo, Gabriel Veron e o Lucas Silva, eu acho que ajudavam muito na forma do time funcionar, e a partir da saída deles e, enfim, a entrada de Wallace, Caio Jorge, Lautaro, o time foi piorando. E eu acho que o Seabra não conseguiria, daqui até o final do ano, tirar mais desse time. Me parece bastante claro que com o Seabra o Cruzeiro não iria ficar entre os 6 primeiros, iria para a Libertadores. E que, por mais que esteja quase na semifinal da Sul-Americana, eu acho que não pintaria como um favorito à decisão, ou se chegar à decisão ao título. Então, a troca eu acho ok. A partir daqui, a gente tem que começar, a partir de agora, dia 1 de Fernando Diniz, a responsabilizar também a diretoria do Cruzeiro e quem toma as decisões, acho que principalmente o Alexandre Matos, né, não sei qual que é a equipe que trabalha com ele e tal, pelas decisões tomadas, inclusive a de contratar o Fernando Diniz, faltando 2 meses para acabar a temporada, porque o Fernando Diniz é um técnico muito autoral, que eu acho que precisa de tempo, de adaptação, ele aos jogadores e os jogadores a ele, e eu não sei se é o melhor momento para a chegada do Fernando Diniz. Eu gostaria mais... Acharia mais normal contratar o Fernando Diniz para assumir em janeiro do que contratar o Fernando Diniz para a reta final da temporada. Não me parece o tipo de treinador que vai dar um choque nos jogadores e que rapidamente vai fazer esse time jogar melhor. A não ser que o Fernando Diniz também se adapte e falar mais sobre isso. Por que eu acho a saída do Fernando Seabra ok? Desde o jogo contra o Botafogo, e acho que aquele foi o último jogo que o Cruzeiro jogou bem, teve o Libertad, mas me parece mais uma exceção do que a regra, foram 11 jogos, com 3 vitórias, 10 gols marcados. O Cruzeiro parou de produzir e de ganhar. E eu acho que a ausência de gols nesse período não é simplesmente que os atacantes estão perdendo gols e tal. O time do ano passado, por exemplo, até a reta final, né, que era o autor e o técnico, mas era o Seabra quem mais comandava aquele time, eu acho que o Cruzeiro produzia muito e perdia muitos gols. Agora não. O Cruzeiro parou de produzir, parou de jogar bem, parou de se impor no campo de ataque, parou de ter qualquer sensação de bom futebol. Por isso que eu acho que a troca do técnico é ok. Porque esse time não dá a sensação de jogar bem e dá a sensação de estar piorando. Eu tenho a sensação que o Cruzeiro a cada jogo está jogando pior, tá conseguindo se impor menos contra qualquer adversário em qualquer cenário, né? Internacional com um a mais por muito tempo, São Paulo com as reservas e outros jogos assim, o Boca com um a menos desde o minuto 0. E uma dificuldade muito grande do Cruzeiro se impor, jogar bem, ter volume de jogo. Então eu acho que realmente o técnico, a partir do momento que chegaram novos jogadores e que ele precisou se adaptar a um novo ambiente, ele não conseguiu. 38 anos, eu gosto muito das ideias do Seabra, especialmente do final do ano passado e da primeira parte do campeonato desse ano. Eu acho que ele talvez tenha uma boa carreira pela frente, mas que ele não conseguiu nesses últimos tempos, esses últimos, 2 meses, desde a vitória contra o Botafogo, quando que foi aquilo? Foi em 28 de julho. A gente está hoje em 24 de setembro, 2 meses. Nos últimos 2 meses, eu acho que ele realmente piorou o time assim. O time piorou, né? Não ele piorou o time, mas o time piorou e ele não conseguiu dar respostas. Acho normal que tenha se esperado a data FIFA, porque deram uma data FIFA para ele fazer o time melhorar. Antes eram muitas viagens, uma sequência de jogos muito grande. Então, com data FIFA, 15 dias para se adaptar melhor a esses jogadores, eu achava ok também esperar. E o Cruzeiro volta mal da data FIFA. Então, acho... foi São Paulo, Libertad e agora um jogo contra o Cuiabá com um time bastante modificado, né? Um time quase todo reserva. Mas eu acho normal trocar, porque tem que salvar a temporada, ou tem que melhorar a temporada, que para mim era realmente de ficar na parte de cima da tabela, de não sofrer igual no ano passado,
E isso foi atingido muito antes, né? Isso foi atingido lá pela rodada 15 já do Campeonato Brasileiro, estava atingido, mas o time estacionou. Então eu acho ok. Acho ok a troca. E a partir daqui, se o Fernando Diniz não der certo, se não der certo no curto, médio ou longo prazo, é ver quem contratou, por que contratou, se deu ao Diniz as ferramentas, os jogadores, o tempo, e a partir daqui, assim como quando um atacante perde um gol, ele tem que ser responsabilizado. Quando um técnico treina, escala ou troca mal, tem que ser responsabilizado. Os responsáveis pelo futebol do clube também precisam ser responsabilizados quando eles fazem trocas, quando eles mudam o comando, quando eles mudam a filosofia, e aqui existe uma troca não só de comando técnico, mas uma troca de filosofia bastante clara para mim. Então, a partir daqui também. E por que a partir daqui? Porque quando Matos e Pedro Lourenço chegam, já tinha esse treinador, essa comissão técnica do Seabra, né, que foi um legado do Ronaldo, e enfim, o Seabra assumiu depois da saída do Nicolas Larcarmon. Larcarmon? Agora eu não lembro mais. Do Nico Larcarmon. Não sei. Enfim, então a partir daqui a gente precisa dar responsabilidade também aos gestores do futebol do Cruzeiro. Fernando Diniz é o técnico mais autoral do futebol brasileiro dos últimos muitos anos. É um técnico que chama atenção fora do Brasil. Tem muita gente que estuda tática mundo afora e que olha para o Fernando Diniz como um cara diferente. O que é bom, é uma novidade, é um técnico vanguardista, faz coisas diferentes. E para isso eu acho que ele precisa de que o grupo compre a ideia, que não é uma ideia simples, que a diretoria entenda e que ele tenha peças para fazer isso. Nesse momento, eu já vi muita gente postando lances do Cássio horrorosos com a bola no pé. Nesse momento, acho que o Fernando Diniz precisa se adaptar mais ao elenco do que o elenco ao Fernando Diniz. Acho que ele tem que dar retoques a esse elenco, de coisas que esse time já fez, que é tocar bem a bola. O Cruzeiro a parte boa do Cruzeiro na temporada foi quando esse time trabalhou bem a bola. E o Fernando Diniz, eu acho que prima por isso, né? Que o time trabalhe bem a bola. Assim, é um time que não tem ideias curifistas, guardiolistas, mas que tem ideia de trabalhar bem a bola e de jogar bem com a bola no pé. E isso eu acho que ele pode dar ao Cruzeiro nos meses finais e fazer com que o time volte a ser competitivo via bola. Via trabalhar melhor a bola, chegar melhor ao ataque, entregar a bola melhor aos atacantes, ocupar melhor o campo de ataque, coisa que não estava fazendo. Agora, acho que nem todos os conceitos do Fernando Diniz, de muitas trocas de posição, de exigir que os jogadores façam funções que eles não estão acostumados, ou que, por exemplo, a saída de bola desde muito atrás, utilizando o goleiro e os zagueiros, coisa que é banal hoje no futebol de alto nível, mas que no Brasil ainda existe resistência, e existe muito jogador que não sabe fazer, porque o Cássio tem quase 40 anos, e na época que ele foi formado como jogador, isso nem existia, assim como o Fábio, né, que foi para o Fluminense, que também sofreu bastante com isso com o Fernando Diniz. Então acho que não é o momento de exigir isso dos jogadores. E para o ano que vem, tem que colocar numa balança o que é mais importante. O jogo de mãos do Cássio que ele oferece, as defesas que ele faz, ou um goleiro que também possa oferecer, por exemplo, o jogo com os pés e tal, porque se fizer 4 defesas difíceis, mas entregar uma bola no pé do adversário na marca do pênalti, talvez não valha a pena. Então tem que pensar já elenco pro ano que vem. Nesse momento, acho que é mais importante que o Fernando Diniz se adapte ao que ele tem. Que ele entenda que nem todos os conceitos dele possam ser implementados a partir de outubro para um time decidir uma temporada até o início de dezembro, com o Campeonato Brasileiro e Sul-Americano. Então, ele saber como melhorar rapidamente o moral e o futebol dos jogadores, acho que sem ser tão Fernando Diniz assim. A gente tem um caso aqui na Europa recente, que é o do Vincent Kompany, que hoje é o técnico do Bayern de Munique. Ele treinou Burnley na segunda divisão da Inglaterra e subiu com 101 pontos conquistados. O time jogava muito bem, passou por cima de todo mundo na segunda divisão. O Kompany foi mantido e boa parte do elenco também para jogar a primeira divisão no ano seguinte, e o time foi rebaixado com 24 pontos. O Kompany, num contexto de segunda divisão, os jogadores que ele tinha, ele conseguia colocar as ideias dele em campo e ser um time absolutamente dominador. Num outro contexto, com times melhores tecnicamente do que os times de segunda, quando ele vai para a primeira, aquele jogo que ele acreditava não servia. E o time dele foi rebaixado. E ele tem parte de culpa também nisso. Ele tem parte de responsabilidade também nisso. Então, para o Fernando Diniz, acho que isso também serve. O time campeão da Libertadores do ano passado do Fluminense e o time que ele entregou esse ano à beira do abismo no Campeonato Brasileiro tem o mesmo treinador. Tem um ponto em comum, o mesmo treinador e o mesmo elenco.
A questão do Company é muito mais evidente, né? Um time de segunda contra um time de primeira, um elenco de segunda, um elenco de primeira, e como que você vai aproveitar os jogadores. Mas a falta de adaptabilidade do Fernando Diniz e ter uma ideia, e se essa ideia não está dando certo, o plano B ser dobrar a aposta, pode ser um problema. É impossível você dissociar, assim, ele só teve o sucesso que ele teve no Fluminense, tanto em forma de jogar como em resultado em 2023, porque ele acredita muito, mas isso também abre a janela para o time não conseguir encaixar e esse ano, por exemplo, jogar muito mal como jogava com ele, com o Mano Menezes conseguiu pelo menos alguma sequência de resultados que deixa o Fluminense na briga para não ser rebaixado. Então, eu também acho importante que os técnicos vejam o que eles têm em mãos, o que eles conseguem fazer com aquilo, como que eles conseguem melhorar aqueles jogadores dentro daquele contexto, e não que cheguem e falem, essa camisa aqui é amarela, e que todo mundo saiba que ela é azul, e que ele tente convencer que é amarela. Se você tentar convencer os jogadores de algo que eles não podem, eles não vão conseguir fazer. De algo que não é, se você tenta convencer um jogador que ele pode ser algo que ele não é, a tendência é que ele não consiga fazer e que você não chegue aos resultados. Então, também parte do processo, acho que, de evolução de um técnico, que ele entenda o contexto, o ambiente, os jogadores que ele tem, a necessidade do time naquele momento. A necessidade do Cruzeiro agora é fazer pontos no Campeonato Brasileiro para brigar entre os 6 e para resistir mais 4 jogos na Sul-Americana. Contra o Libertad já está bem encaminhado e se passar do Libertad depois semifinal e um jogo de decisão. Então, a necessidade nesse momento não é que amanhã tenha analista tático do mundo inteiro falando do Cruzeiro do Fernando Diniz. A necessidade do momento é que o time volte a competir e jogar bem. E por isso eu tenho dúvidas em relação ao Fernando Diniz. Seleção brasileira ele não conseguiu colocar isso rapidamente, Atlético Paranaense também não. Em outros lugares sim, então é um técnico que não é uma certeza, acho que ninguém é, mas assim, a gente vê um tentativa e erro, um sucesso e fracasso, ou um sucesso e não sucesso do Fernando Diniz em curto prazo, importante para que ele talvez não seja a melhor opção para esse momento, e eu deixaria para o ano que vem. E aí eu não sei se manteria o Seabra, se seguraria o Rojão até o final do ano para ver se ele conseguiria ainda dar uma resposta para esse time, mas eu acho normal a troca, mas eu preferiria o Fernando Diniz em janeiro de 2025, do que em outubro, final de setembro, de 2024. Vamos ver se talvez ele mostre esse poder de adaptação e de resultados rápidos, que eu acho que vai ser importante para o momento do Cruzeiro, e em quanto tempo esse time poderá jogar melhor, porque realmente vem jogando muito mal. Acho que a temporada estava indo para o que se esperava dela inicialmente, mas para o que não se esperava dela em agosto. Eu acho que adaptar as expectativas também para a temporada são importantes, já que já foi até ali, tem que tentar chegar mais longe. Mas a expectativa no início do ano era brigar para estar longe do rebaixamento. Isso o Cruzeiro sempre esteve. Então, o objetivo está sendo cumprido. A partir daqui é tentar conseguir alguma coisa a mais. Vaga na Libertadores e ir mais longe possível na Sul-Americana. Estava indo, mas estava dando errado. Já estava dando errado. A partir de agora é ver se volta ao caminho. Tá falado, meu povo? É isso daqui. A partir daqui vocês podem já não precisar pensar mais e ter uma conclusão definitiva de que a saída do Seabra é boa e de que a chegada do Fernando Diniz é boa para o ano que vem. E para esse ano a gente ainda precisa ver. Então, precisam mais pensar. Vocês já têm a opinião de vocês aqui.